Gratidão. E aqui a gente vai trabalhar uma técnica, né, para apoiar, né, as pessoas também a se unirem ao seu eu superior, né? Então, só que a partir um pouco diferente, né, de a gente fazer aquela meditação, a gente vai trabalhar os dois hemisférios do nosso cérebro. Então, a gente vai perceber no hemisfério esquerdo, no lado esquerdo, nosso lado esquerdo, o jogo de forças. Esse lado esquerdo é o lado onde está a mente coletiva, onde está a mente lógica, onde está a mente concreta, onde está a mente que quer mandar, onde está a mente que tem crenças enraizadas, porque acredita naqueles processos que vem fazendo ao longo da vida, né? Os mesmos, repetitivos, aquilo que a gente faz, aqueles hábitos que já não fazem mais sentido. Então lá, nesse lado, a gente vai começar a perceber a energia, o jogo de forças, o jogo energético. Então quando a gente começa a elevar a frequência, aumentar a vibração, a gente, como a gente trabalha com a energia, né? Então a gente trabalha justamente com esse jogo de forças. Então a ideia aqui é levar para as pessoas o aumento dessa percepção das energias. Então quando você perceber um jogo de forças, seja ele coletivo ou seja ele seu mesmo, né? Porque as duas coisas se unem, então você acaba sendo levado para fazer algo que você não quer. Você vai trabalhar essa percepção dessa energia antes de reagir. Você vai pausar e vai perceber. Então assim nós trabalhamos a percepção. Então com essa percepção do que está ali, do que está envolto ali, você vai parar, sentir e vai neutralizar. Então aí a gente trabalha, que a gente chama da lei da neutralidade, né? Então a neutralidade diante de qualquer jogo, ou seja ele mesmo a favor ou contra, entre aspas, sempre alinhado à sua essência, ou seja, aquilo que você precisa fazer e aquilo que você quer fazer. Então aquilo que você precisa é o que você tem que fazer. Aquilo que você quer, não necessariamente, às vezes, você precisa. Então, a gente precisa conseguir identificar como é que funciona esse mecanismo. Quando a gente começa a se unificar, ou seja, quando a gente traz o nosso eu superior, ele começa, digamos, ele está encarnando em nós. Então, a minha comandante está encarnando, né? Então, ela está encarnando. Eu falo, calma, não encarna tanto, senão a gente sai voando, né? Mas é assim, então, é a encarnação, o espírito sobre a matéria, ele vai comandar. Nosso eu superior fala, eu sei, estou vendo daqui, você tem que ir para lá, vira para cá, e a gente fica lá andando em círculos. Então, para a gente conseguir ter esse domínio desse jogo, a gente tem que ter essa percepção das vibrações. Então, a gente vai fazendo um exercício com essa questão do lado esquerdo e do lado direito. Então, primeiro, o lado esquerdo você vai perceber que é o jogo da mesmice, da lógica. Não, vamos para cá, vamos para lá. Não sei o que. Não, eu sei, eu conheço, já sei tudo. É aquele jogo desse terceira dimensão. Ele se passa basicamente ali. Então, o jogo da terceira dimensão, ele não vai além daquilo. Então, a gente tem que perceber isso. Ele vai linear. Ele não tem nada a ver com ascensão, ele não tem nada a ver com elevação. Ele quer aquele jogo que joga na mesma linha, no mesmo nível de consciência, gente. Então ele quer se manter naquele mesmo nível de consciência. Ou seja, quer que você vá lá repetir, fazer a mesma coisa. Já o processo evolutivo, ele vai trabalhar as energias superiores. Então, para isso, nós temos que ir para o lado direito. O lado direito do cérebro vai ser trabalhado. E aí nós vamos unir os dois. Então, quando nós nos unimos ao superior, não é que a gente joga fora aquele lado, né? O lado lógico, né? O lado
sequencial, o lado linear. Não, porque a gente desenvolveu o intelecto, desenvolveu a lógica. Então a gente precisa disso para ter a estrutura, para se organizar. Mas com a união do outro lado, que é o lado onde está todos os mecanismos da quinta dimensão, a gente precisa fazer esse trabalho de percepção dos dois. Enquanto estamos, a gente chama dualidade, né? Estamos nesse jogo, a gente vai perceber o que é uma coisa, o que é outra. O que vem de um jogo externo que quer te manter ali e o que vem do seu eu superior que está te tirando dali. Então esse movimento a gente vai percebendo para se unir. Então aí você vai começar a trazer essas energias do seu eu superior, aí você tem que fazer esses processos de meditação para trazer essa energia e permitir que ela vá permeando tudo. Então ela começa a permear tudo. Por quê? Porque aí você vai priorizar a sua percepção, priorizar o lado intuitivo, priorizar o que vem do comando superior, né? O que vem no seu próprio eu superior, e não mais o que vem de fora. Então, o que vem de lá, você vai usar o que vem de lá para resolver o que está no outro nível, naquele nível linear. Então, você muda completamente, inclusive, o lugar, né? A forma como você chega em determinado lugar, né? Você vai sendo muito mais intuitivo, muito mais ágil, muito mais direto do que aquele que está lá linearmente todos os dias subindo 50 degraus porque ele não viu que tem um acesso por naquele mesmo local, que ele não precisa fazer todo aquele movimento. Então essas coisas vão sendo percebidas porque a gente vai trabalhando o lado direito. E esse lado direito é o lado que é trabalhado pelas sementes estelares, pelos nossos irmãos estelares, pelas naves. Por quê? Porque essas naves, os comandos das naves são para desenvolver, para expandir a nossa consciência. Então aí está a chave. A expansão da consciência, ela só vem se você permite o trabalho das faculdades superiores. Então esse movimento que a gente está fazendo agora aqui, está trazendo uma energia de integração muito forte, né? Então, se permita receber essa energia de integração e ir percebendo esses movimentos que acontecem em você para você se unir. Então, se unir significa que o eu superior, você aceitou que você é um veículo e que está aqui a serviço, está fazendo sua tarefa, seu trabalho, não importa se a gente sabe exatamente qual é ou não, isso vai sendo descoberto ao longo do caminho. O importante é que você precisa trabalhar os mecanismos, os seus próprios mecanismos do seu veículo, a partir do seu eu superior, que já tem habilidades, que já tem conhecimentos, que já tem percepção, que já tem intuição, que já tem um monte de coisa. Então você vai deixar que essas energias atuem em você para que você expanda e perceba e desenvolva. Porque os mecanismos dessa nova Terra não são lineares. Então a gente não vai caminhar mais naquele mundo quadrado, vivendo daquela forma, orquestrada por um sistema que quer que você faça isso, inclua aquilo, desenhe aquilo, não. Inclusive os próprios sistemas, né? Como a gente já falou, esses sistemas todos que a gente utiliza também vão ter mecanismos mais ágeis, mais simples, porque a gente não pode gastar energia fazendo um monte de coisinhas, agora põe um desenhinho, põe não sei o que lá, isso tudo é gasto de energia segundo a lei cósmica, tá? Então a lei cósmica prioriza o quê? A mudança. O nosso trabalho, como comando uraniano, é a mudança, ou seja, é a solução, não o ficar trazendo hipóteses, entende? Não é esse plano linear, é um plano de solucionar. Então tá lá, tem um problema, tem uma árvore que está precisando de ajuda, então a solução é ajudar. Não é ficar traçando, vamos fazer
50 lives para definir se subiu, se desceu, quantos indicadores da árvore. Não existe isso. Por quê? Porque as leis superiores e o monitoramento das naves, ele tem todo um conhecimento, indicador, vamos chamar assim, de frequência. Então ele sabe no planeta onde estão as frequências mais altas, mais elevadas, quem está fazendo o que, no que está impactando e etc. Então as pessoas que precisam receber a mensagem recebem, elas já estão em contato com energias superiores. É mais ou menos assim. Não há tempo de a gente ficar fazendo histórias, né? Contador de histórias. Utilizamos, obviamente, exemplos práticos para justamente trazer à consciência a facilidade de compreensão, uma linguagem simples. Né? Então, como é que é isso? Temos esses dois lados do cérebro, um faz isso, outro faz aquilo, não estamos entrando em questões da medicina, da neurociência, como funciona a neuroplasticidade. Isso deixamos para os especialistas, os médicos, que também estão despertando, né, dessa terra, que estão começando a perceber a importância da espiritualidade na medicina. Então, esses seres que têm esse conhecimento técnico, científico, de como é que, né, a neuroplasticidade, o cérebro, o que acontece, os movimentos e tudo mais, eles vão explicar isso de uma maneira técnica, científica e também incluindo a espiritualidade, que vai ser algo que vai estar em todas as áreas. Todas as áreas serão permeadas pela espiritualidade. Não há mais como a ciência se manter separada da espiritualidade. Então isso vai acontecer. Está acontecendo já, né? Mas ainda existe muita resistência, mas aqueles que estão liderando esse processo, eles vão levar isso para outras pessoas e isso vai se ampliando. Então, qual que é o trabalho? O nosso trabalho não é científico, né? Não é provar cientificamente. É aplicar a energia, trazer a energia e vivê-la. Então, quando você vive isso, você percebe a mudança, você está fazendo a mudança. Então, o nosso caso é unir esses conhecimentos, né? Porque, na verdade, a Terra e tudo que foi criado, né, pelos extraterrestres, ou seja, não existe origem na Terra, né? Existe uma origem, todos são seres cósmicos que estão conectados a vários planetas, várias origens, galáxias, estrelas, e esses seres estão despertando aqui para a sua realidade superior. Então todos vão se unir. E aí a ciência da Terra vai passar a ser uma ciência completa, e não mais uma ciência que visa só encontrar evidências físicas, né? Eu preciso ver para crer. Por quê? Porque ela vai assumir que, por exemplo, a meditação, já se comprovou que a meditação, o que acontece no cérebro, o que acontece no corpo, o que acontece com uma pessoa, um ser que medita. Então, eles colocaram lá um monte de coisas para testar e porque eles queriam evidências e eles encontraram. Né? Então, evidências que eles queriam já encontraram. Só que a partir dessa visão superior e a partir dos seres, das energias extraplanetárias, isso não é possível não foi ainda integrado. Então, por exemplo, você pega um ser que tem uma origem, né? Tem uma origem Urano. Então, tem uma origem que não é desse planeta. A sua alma, a sua consciência não é daqui. Ele está vivendo uma experiência humana, né? Eu estou vivendo uma experiência humana, mas a origem é uma origem, a consciência já é uma consciência de outro planeta que já passou por isso. Então, como a ciência vai tratar isso é o próximo passo. Por quê? Porque na medida em que fazem os testes e vão medir o campo energético, o que acontece com essa pessoa que medita, vão perceber que existem níveis de frequência diferentes entre os seres. Então, isso vai promover toda uma mudança. Então, o que a gente quer trazer agora aqui é essa percepção de como, né, que o nosso cérebro, essa questão dos dois lados, e que isso está ligado diretamente
ao DNA. Então, a ativação do DNA, quando a gente faz isso, quando a gente desperta, o que desperta? O DNA, partes do DNA que estavam adormecidas. Então, todo esse processo, sementes estelares, todo esse processo é compreendido, ou seja, me chegou toda a compreensão do que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu passei. Tá? Então, eu comecei a ver partes minhas que estavam adormecidas e começaram a despertar. Então, você começa a expandir a sua percepção, a sua visão de mundo, sua intuição, e aí, então, o seu cérebro, a energia que você capta, que você recebe, ela é muito mais potente do que aquele que não está nesse processo, que está com partes do seu DNA adormecidas, vivendo só com aquela parte da lógica, da mente física. Essa mente física, né, que a gente fala, a pessoa está ali, todo dia, repetindo, fazendo a mesma coisa. Que intuição, que percepção. Né? Se a própria atividade que ela faz é sempre a mesma. Então, ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem ativado nela, não é que ela está errada, é que ela não desenvolveu, porque não foi ativado no seu ser a sua capacidade superior. E isso não pode ser feito, né? Ninguém pode chegar e falar, olha, faça isso, né? Ela pode conversar com alguém que tenha uma visão mais ampla e levar para ela alguma informação que, se ela permitir, isso vai trazer para ela uma expansão, uma virada de chave. E aí vai virando a chave. Porque ela pode perceber e falar, pô, caramba, que mais que eu preciso fazer, né? Que mais que eu posso ativar? E assim nós fomos fazendo. Então, quando começou a acontecer isso comigo, lá atrás fui ativando, fui fazendo. Não, que mais? Pelo amor de Deus, que mais? Eu quero sair dessa mesmice. O que mais, né? Então, toda essa força superior vai te colocando o quê? Energia, luz. Porque quanto mais você vai recebendo, mais você vai percebendo. E aí você vai trabalhando tudo que esses dois lados, porque eles vão se alinhando. Ou seja, aí eu vou priorizando, por isso que é importante a gente priorizar o direito, né? Que traz a intuição. Então, como eu desenvolvo a intuição? Eu tenho que permitir. Porque a intuição não é uma coisa que se força, gente. Você não pode forçar. E agora, me dá uma resposta aí, vamos que eu tô com pressa. Me dá uma resposta. O que eu faço? Não existe. Porque a intuição, ela vem, é muito sutil e ela vem de outro nível, que não é da mente lógica, que não é da mente comum, que sempre experienciou e vive as coisas porque ela vive do passado. Ela vive de experiências que já foi, ela vive daquilo que já conhece. Ela não tem capacidade do desconhecido. Por isso que as pessoas têm medo. Então, o que acontece? A humanidade ficou com medo. O que é o medo? O medo é a falta de conhecimento, é a ignorância. Por que eu tenho medo de alguma coisa? Porque eu não conheço. Né? Então, a pessoa fala, eu tenho medo de altura. Aí, de repente, ela é confrontada, vai em um lugar, sobe uma montanha, olha ela assim, nossa, sumiu o medo, que bonito. Por quê? Porque ela nunca tinha feito o movimento de estar num lugar assim, mais alto, vamos chamar assim, né? Assim, a grosso modo. E ela fez isso e falou, caramba, a mesma coisa as pessoas que falam, não, porque, e aí, como é que você vai falar? Precisa fazer um curso, né? Essa coisa toda da comunicação que virou uma coisa assim, absurda nesse mundo. Pessoas, mentores, cursos para a pessoa aprender a se comunicar e tudo mais, né? E aí, desgastando o ser, né? Para tentar falar da mesma forma que o outro. Como é que ele vai falar igual ao outro, né? Se ele tem a sua própria linguagem, o seu próprio mecanismo, a sua própria forma de se relacionar com ele mesmo e com o outro. Então, tudo isso é por conta, aí leva as pessoas ao medo. Então ela fica com medo de falar, porque ela olha e fala, não, claro, você tem que fazer todos aqueles cursos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. E a pessoa fica travada, aí tem que subir no palco. Ela fala, como eu vou subir no palco? Pelo amor de Deus, não vai dar. Vou subir num palco, todo mundo vai me olhar e eu vou falar errado.
Então, todo esse travamento, tudo ignorância, gente. Então, esqueça tudo isso. Isso o que é? É a ausência do conhecimento interno. A ausência do poder interno. Então, o que é o poder pessoal dentro desse mecanismo dos dois hemisférios? O sistema da Terra tentou retirar o poder pessoal do ser, com esse mecanismo da mente concreta, dizendo para ele, não, você tem que se encaixar nesse padrão. Você vai ter que falar sim, você tem que falar só para você poder atender a expectativa dos outros. Mas como, né? Como a pessoa vai atender a expectativa dos outros se ela não tem conhecimento de si mesma? Que expectativa dos outros, né? Então, tudo o que está do lado esquerdo é sempre voltado para criar padrões de pessoas e manipular essas pessoas para que elas sejam o que o sistema quer que elas sejam e não quem ela é. Então, o outro lado visa o quê? A evolução e aí a unificação do ser, onde ele vai utilizar esse lado de organização e tudo, porém, ele vai ser quem ele é. Ele vai falar da forma como está mais adequada para a personalidade dele, porque tem uma personalidade cada ser. Só que a partir do momento que ele vai se unindo ao eu superior, o eu superior tem a sua própria maneira de atuar na personalidade, levando ela a uma personalidade mais adequada para aquela transmissão da informação, para aquela atividade que a pessoa veio fazer. Então, tudo se adequa. E não fica numa obrigação de padrões, de formas de fazer consolidadas, sacramentadas pelo sistema, obrigando grupos de pessoas a estarem todos ali fazendo a mesma coisa. Então, isso não existe dentro de uma nova Terra. Por quê? Porque cada um vai manifestar a sua verdade, o seu ser, aquilo que veio fazer. Ele vai construindo isso ao longo do tempo, com a percepção desenvolvida do lado direito. Então, esse trabalho do lado direito, ele passa pelo nosso trabalho, o trabalho das naves, que isso é uma cura, gente. Isso é uma grande cura. Por quê? Porque se o ser tem todo um mecanismo, por que ele está usando um pedaço só? Por quê? Porque foi desativado, porque isso foi colocado como uma coisa para baixo do tapete para que ele não percebesse que está dentro de um círculo, né? E que ele não precisa ficar fazendo parte do círculo, ele pode passar pelo círculo, mas ele não é o círculo. Ele tem o direito de criar a sua realidade conforme o seu nível de consciência. Então ele não vai concorrer com as pessoas, porque ele não quer. Ele não vai ter amizades que ficam conflitando, competindo, porque ele não quer. Ele não quer se vestir igual ao outro, ele não quer. Então tudo isso é o livre, não vamos chamar de livre-arbítrio, mas obviamente que isso faz parte, mas é muito mais do que isso. É a liberdade da vida daquele ser, da essência, se expressar na forma, da forma mais adequada para aquele ser. Alguns não, eles estão num nível, gente, que eles sequer falam. Eles não falam. É tudo telepatia, é tudo rápido, a comunicação é uma palavra aqui, outra ali, acabou. Não fala, não fica mais nesse nível, porque eles já estão num nível muito mais elevado. Então a comunicação se torna muito objetiva e a gente recebe assim, ok, fechou, não precisa mais nada, não, tá legal. Você só fala porque está acostumado a falar, porque fala, não precisa nem falar, não tem que falar nada, é só assim. Então é isso que a gente tem que aprender, o mecanismo, apurar esse mecanismo a ponto de a gente não gastar mais tempo e energia com bobagens, de acreditar que precisa, 50 milhões de coisas para você dar um passo, né? Então tudo isso vai acontecendo pelo desenvolvimento do que a gente chama de consciente direito. Então esse consciente direito ele é trabalhado através da energia, processo energético. Então o nosso corpo
energético é quem vai trabalhar esses mecanismos e proporcionar para eles a condição de expansão, né? E aí a intuição você vai começar a trabalhar. A intuição no sentido de que você dá um tempo, né? Quando você tiver que fazer algo, espera. Então esse mecanismo da intuição, ele precisa de um tempo, de uma espera. Então você olha alguma coisa ali na prateleira, espera, não sai lá, não. Porque você vai trabalhando essa intuição que vem de um outro nível e precisa desse espaço. Tudo, gente, quando a gente trabalha no processo energético, a gente precisa de espaço. Espaço. A gente está trabalhando com o ar. Com o ar. Então você respira o ar. O ar é o elemento químico mais importante para quem trabalha, quem está evoluindo. É o primeiro item, o primeiro elemento mais importante, é o ar. Porque a respiração, a nossa respiração tem que estar em linha com o cosmos, com nosso eu superior que está conectado à respiração cósmica. Então a gente respira, a gente se une cada vez mais ao nosso eu superior. Então você vai unindo esse corpo físico ao seu eu superior, respirando corretamente e não entrando no mecanismo esquerdo que te puxa para situações já vividas. Então aí você vai gradualmente deixando essas situações já vividas para ir rumo ao desconhecido, as situações não vividas, que não é uma coisa terrível. É você perceber mais de você mesmo, de viver coisas que você não viveu. Por exemplo, essa montanha, você nunca subiu. Por quê? Porque eu tinha medo. Quem dizia? Quem que falava isso? O outro lado ele falava assim, não, por que você vai lá? É melhor você ir com alguém, imagina se você se perder, e isso e aquilo. Se você tem o seu eu superior, como você vai se perder? É mais provável você se perdendo com alguém que esteja desconectado também. Porque aí dois desconectados, acontece o que a gente vê, né? Pessoas que vão para determinados lugares se perdem na mata. Por quê? Porque os dois estão, às vezes grupos inteiros, né? Estão desconectados, o cara olha o caminho, fala é por aqui, o outro fala não, é por lá. Aí todo mundo segue aquele que não tem, que seguiu a lógica. E pela dedução, ele seguiu um caminho que não é o caminho. Então isso é fundamental, gente. Por quê? Porque a gente não tem como desenvolver esses mecanismos se a gente continuar seguindo o mesmo padrão energético. Então a gente tem que mudar o padrão energético a partir do eu superior, trazê-lo para a realidade física e aí ele vai conduzir. E isso não envolve pressa. Não envolve, você não pode impor a velocidade no seu avatar. Entenda que o seu avatar tem que respeitar o seu eu interno. Respeitar. Então a sua personalidade ela vai ser trabalhada, rendida, e falar, você vai respeitar aquilo que é para ser feito. Você não precisa brigar com você, mas acontece isso. Por quê? Porque você tem que seguir aquele caminho que é direto, não é aquele mais. Então você está mudando, é como se você estivesse numa trilha e você agora está seguindo um outro caminho que não é mais aquele que você estava acostumado. Então, energeticamente, o seu circuito todo vai passar por um processo de mudança para você poder seguir esse outro caminho. Então não é uma coisa que você sai correndo com uma maratona. Você tem que ir aos poucos e sempre buscando validação do seu superior, percepção, será que é isso mesmo? Vai para cá, vai para lá? E você vai trabalhando isso. E aí esse mecanismo começa assim como o outro, né? Então a gente desenvolveu uma lógica tremenda, sabíamos tudo, né? A gente sabia tudo com aquele outro lado. Agora a gente vai fazer o outro e vai unir os dois. Então a gente vai estar muito mais integrado e muito mais capaz de fazer coisas que a gente fazia, demorava para fazer, a gente vai fazer com muito mais rapidez, muito mais facilidade. E outras a gente vai deixar de fazer, porque elas deixam de ser necessárias. Então cada movimento vem do alto. Então o movimento da transição da Terra veio do alto, veio de Gaia. Então Gaia falou, agora chegou o momento do planeta
crescer. Essas crianças aqui já fizeram bagunça demais e agora elas têm que parar de correr para lá e para cá para seguir rumo, todo mundo, rumo a uma evolução superior, construtiva, para que todos possam se unir e então vão se unir a Gaia, se unir ao planeta, se unir aos reinos da natureza e tudo vai funcionar de uma outra maneira. Então, para isso, a gente tem que começar a perceber esse jogo de forças que a gente percebe dentro de nós mesmos, do lado esquerdo e direito. Então, toda vez que você for confrontado com uma energia, não responda imediato, né? Não reage. E nem responda imediato. Você pausa, neutraliza, percebe, e aí você vai ver o que realmente vale a pena fazer ou não. Porque muitas vezes você não tem que fazer nada. Você só tem que ficar em silêncio e permitir que aquilo te mostre padrões que você ainda tem. E você vai, padrões, crenças, né? E você vai trabalhar aquilo de uma maneira mais suave, mais, porque não é uma coisa de você se culpar e nem de brigar. É uma coisa de você transcender. Por isso que exige suavidade, não exige luta. Exige suavidade, você vai perceber aquilo e no momento seguinte você não vai fazer mais aquilo que você fazia. Se não é positivo, evidentemente, não está em linha com a sua essência. Você deixa de fazer. Deixou de fazer, aquela energia vai para o seu outro lado. Então você usa aquilo a seu favor e se impulsiona para ir fazendo o novo. Ah, não sei como fazer, não tem problema, você está impulsionada para o outro lado, para o lado da sua nova versão, ela vai descobrindo para você e tudo vai se ajustando. Por quê? Porque esse outro lado não é espera, é um lado de ação consciente. Então você vai construindo. Ah, não deu muito certo aqui, tudo bem, ajusta ali, vai para cá. Mas você não mais repete padrões do velho sistema que te jogam para aquelas energias de que você não merece, de que você não pode, que você não é capaz, que você precisa de curso para se comunicar, que você precisa de certificados pendurados na parede para as pessoas validarem. Entende? Então, tudo isso são crenças do velho mundo para te jogar para as coisas que eles vendem. Porque eles vendem isso. Eles precisam de gente para comprar. Então, você não compra mais essas coisas, segue o seu superior e o superior vai falar assim: não precisa fazer esse curso. E eu lá me matando, né? Eu falei, mas isso aqui não vou conseguir mais. Até que fui retirada do curso. Por quê? Porque não tinha sentido. Então aquilo, a energia me retirou e falou, pelo amor de Deus, o que você vai fazer aí? Vai ficar com a mente cheia de pipocas, né? E não vai fazer, e não adianta nada, porque aquilo não vai adiantar nada. Por quê? Porque se aquilo vai te ajudar, vai te ensinar, você vai aprender algo maravilhoso. Mas se aquilo vai embotar a sua mente e deixar você pior do que você estava, não serve. Então, por isso que a gente tem que trabalhar a percepção do que vale fazer e do que não vale. Porque a nova Terra, gente, tem muita coisa. Acho que 90% não vale. Não vale. Porque tudo que estava aí, grande parte, é supérfluo. Ou seja, são coisas que você acha que precisa, que isso, que aquilo. E aí você consegue fazer algo. Sem aquilo, você percebe que não precisava. Não, se eu conseguir fazer, por que eu precisava daquilo? Porque aquilo foi plantado como uma forma de vida, né, que muitas pessoas continuam vivendo daquela forma, mas existem outras. Então, qual que é o objetivo da evolução? É a gente perceber que tem outras maneiras de a gente viver mais simples, mas exige a nossa integração. A integração com o nosso comando superior, com a nossa mente superior, que sabe por onde a gente deve seguir. Então vamos praticar aí, né, nosso trabalho de percepção com essas energias, e isso vai ajudando a gente a sair do que não serve mais e vestir esse eu superior, vestir de fato, assumi-lo
como uma graça divina de a gente conseguir, né? A gente conseguir chegar a entender que existe uma vida que está nos guiando, uma vida mais evoluída que está nos guiando, e a gente abraçar isso de corpo, alma e espírito. Gratidão.